Hoje, o Estruturando Soluções acontece diretamente da capital do país. Estamos em Brasília por ocasião do SIMPAR, Congresso Internacional de Patologias e Reabilitação. Inclusive, em episódios anteriores, nós comentamos a respeito desse congresso que acontece agora de 16 a 18 de junho. É um momento de grande importância a participação da comunidade técnica nacional e internacional. Por ocasião desta oportunidade, eu decidi ousar e fazer um convite ao meu professor, que é a minha referência na área de engenharia sísmica dinâmica, que mesmo com todas as suas atribuições e compromissos, aceitou participar desse momento aqui conosco, que para mim é de grande honra e grande alegria. Estou falando do professor Dr. Humberto Varum, ele que foi meu orientador de doutorado, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ele que também é presidente do Conselho de Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Se eu for falar aqui do currículo do professor Humberto, precisaríamos de dias aqui nesse nosso momento. Mas eu não vou me estender muito falando dele, porque ele mesmo falará conosco, fará aí sua apresentação. Professor Humberto, que alegria, muito obrigado por aceitar esse meu convite. Fico realmente muito honrado em poder recebê-lo. Peço que faça uma breve apresentação, fique bem à vontade, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, Paulo. Efetivamente, o prazer é todo meu. Obrigado pelo desafio. E estamos aqui hoje é resultado de uma história que resulta de uma série de coincidências, não é? Efetivamente, por acaso, encontramos-nos há uns anos atrás num evento internacional dedicado às estruturas, à patologia, à conservação. Na sequência disto, foi para mim muito claro e evidente o seu interesse pela investigação, particularmente pela área da engenharia sísmica, e essa grande afinidade levou a que, enfim, episódio após episódio, momento após momento, fomos-nos conhecendo melhor, fomos trocando experiências e, efetivamente, acabamos por ter esta relação de colaboração muito efetiva na área da investigação da engenharia sísmica. E, portanto, eu posso dizer que sou enfim, um afortunado pelo facto de ter tido, estar no meio deste conjunto de coincidências. Portanto, obrigado pelo desafio, Paulo. É para mim um enorme prazer estar aqui hoje. Enfim, para me apresentar, enfim, terei dificuldades em apresentar, mas se quiser, eu vou começar por dizer que sou um engenheiro civil, que atuo, enfim, na pesquisa, atuo também na componente técnica, algumas preocupações com a sociedade, mas, sobretudo, considero-me um ser humano interessado com os desafios da sociedade e muito atento às necessidades que a sociedade tem, particularmente as necessidades nas quais a engenharia civil, nas suas várias vertentes, pode ajudar a dar resposta a todos os desafios que se colocam. Não posso deixar de dizer também que sou um homem curioso, um homem, enfim, que tem curiosidade pelo conhecimento, por aprender, por conhecer novas culturas, por conhecer, enfim, os desafios da sociedade. E depois, enfim, também dizer que ao longo de toda a minha vida sempre tive um enorme interesse por cultivar amizades, por criar redes. Isto, enfim, é alguma regra que eu aplico desde casa, com a minha família, mas aplico também em todos os meios nos quais eu me movo, quer na academia, quer na ordem, quer no meu círculo de amigos. Em termos de meu percurso, bom, dizer que desde bem novo, como estudante, que sempre tive um interesse particular pelas áreas das ciências, e particularmente pela física, pela matemática, pela disciplina da geometria. E muito particularmente pela matemática. E talvez, enfim, por este meu interesse, por esta minha paixão mais forte pela matemática, acabei por naturalmente ser conduzido para um curso de engenharia, e aquele em que eu me sentia mais refletido era de facto o curso de engenharia civil, enfim, pelo sonho de um jovem, de uma criança, em poder, de algum modo, contribuir na construção de infraestruturas, de edifícios. Acabei por decidir fazer o meu curso na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, enfim, porque na área de Engenharia Civil, enfim, era considerada e continua a ser considerada hoje em dia como uma das referências em Portugal.
Também, enfim, a cidade do Porto, onde se ubica a Faculdade de Engenharia, é, enfim, uma cidade também muito atrativa, enfim, uma cidade com uma dimensão boa, com uma escala boa, portanto, quer em termos humanos, quer em termos do edificado, portanto, enfim, sempre me acolheu bem. Ao longo do meu curso, nesta área tão abrangente como a engenharia civil, acabei por encontrar uma afinidade muito mais forte com a área das estruturas, talvez, enfim, e também refletindo aquilo que é a ligação com a matemática, numa perspectiva muito mais aplicada e sempre muito associada a este sonho de menino de poder ajudar a construir as grandes estruturas e infraestruturas que pudesse, enfim, ser associado aos desafios da sociedade. Professor Humberto, você me fez lembrar agora realmente como nos conhecemos. Primeiro, eu o conheci através dos seus artigos, das publicações. Na época ainda em que estudante, comecei a dar uma olhada na possibilidade de trabalhar com dinâmica, engenharia sísmica, e eu já tinha ali nos meus arquivos trabalhos do professor Humberto Varum. E certa vez, em uma reunião do departamento de engenharia, quando eu fazia mestrado lá na UFC, em uma das suas visitas à universidade, tivemos uma breve reunião e eu me lembro bem que foi posta a possibilidade de um aluno futuramente, se quisesse, ir a Portugal, fazer um programa de doutoramento na FEUP, e aquilo ali eu guardei e fiquei, poxa, de repente pode ser algo interessante. Eu que começo a me interessar pelo estudo da engenharia sísmica e guardei aquela informação. Outra vez o encontrei em uma palestra lá na região do Cariri. E depois de 6 anos, 7 anos que eu havia terminado o meu mestrado, me veio aquela vontade de voltar, a pesquisar, estudar novamente. E lembrei imediatamente daquela proposta que foi dada e aquela possibilidade que foi posta em mesa. Pesquisei o nome do professor Humberto, escrevi um e-mail, passei um e-mail para o professor Humberto respondeu imediatamente. E ali eu vi a possibilidade de repente, aplicar e tentar o doutorado. E assim aconteceu. Foram anos, eu sempre digo que foram, sem dúvida, os melhores anos da minha vida. Inicialmente eu ia sozinho para o Porto. Em uma das oportunidades que tivemos aqui, me lembro quando você conversou com minha esposa e disse: olha, é uma boa oportunidade de viver em uma outra cultura. O professor Humberto que morou na Itália, né, fazendo aí seu pós-doutorado. Quantas vezes morou na Itália? Eu estive cerca de 5 anos na Itália, numa fase inicial. Estive efetivamente na Itália, ainda na minha formação, parte do meu doutoramento foi desenvolvido na Itália, concretamente num laboratório da União Europeia, numa pequena cidade chamada Ispra, onde se localiza este laboratório que tem várias áreas de atuação. Esta instituição, o Joint Research Center, é uma instituição que desenvolve investigação no suporte às decisões da União Europeia, mas particularmente há um grupo que trabalha as questões do património e da segurança sísmica, que era uma área de grande afinidade com os meus interesses. E por isso, enfim, eu quando tive esta oportunidade não pude deixar de aceitar. Foi para mim, enfim, de facto, um privilégio poder ter estado cerca de 3 anos e meio durante os meus estudos de doutoramento nesta instituição. Depois, mais tarde, já como professor e num âmbito de uma sabática, acabei por estar também um pouco mais de um ano nesta mesma instituição, no mesmo grupo, fazendo trabalho muito em linha com aquele que tinha desenvolvido no meu doutoramento. Foi um privilégio. Mas, efetivamente, aquilo que o Paulo referia, a mobilidade, o interesse por conhecer outras formas de trabalhar, é algo que eu sempre valorizei muito. Sempre valorizei bastante e, portanto, eu tento sempre passar esta mensagem, tal como eu faria na conversa que tive com o Paulo, com a sua família, sempre tentei também dar a conhecer a minha opinião, aquilo que eu considero fundamental, que qualquer pesquisador deve tentar sempre explorar ao máximo as oportunidades de mobilidade por forma a poder crescer, aprender com outras formas de trabalho, aprender com outras formas de ver os problemas. Eu sempre considerei muito enriquecedor esta oportunidade, sempre tentei aproveitar ao máximo
estas oportunidades. É uma mensagem que eu passo a todas as pessoas com as quais tenho a oportunidade de me cruzar e também na minha família, as minhas filhas também, Sim. a mesma mensagem lhe passo. Portanto, é por isso que também estamos aqui hoje. O Paulo sabe que nós temos participado em muitos congressos, em muitas atividades de intercâmbio e também, quando tive a oportunidade de conhecer o Paulo, passei-lhe essa mensagem. E, tanto quanto julgo interpretar, essa mensagem acabou por golpear o Paulo e o Paulo acabou por Completamente. a tomar esse Sim. desafio e veio ter connosco ao Porto e foi um prazer trabalhar com o Paulo durante o seu doutoramento. Professor, fui muito feliz em tê-lo ouvido e ter tomado a decisão. A minha esposa estava ali naquela dúvida, vou, não vou. Após ouvi-lo, ela também percebeu todas as possibilidades e vantagens que poderíamos ter, e aí fomos ao Porto. E volto a dizer, sem dúvida alguma, os melhores momentos que vivi até hoje. Eu sou encantado pela cidade do Porto, sou suspeito de falar da cidade do Porto, porque como eu acho que é uma cidade acolhedora, de um bom porte, né, assim, de oportunidades, e as pessoas realmente são acolhedoras, recepcionam muito bem. Eu sou extremamente grato pela forma como fui recebido na sua família, pela sua esposa, pela Celeste, pela Raquel, pela Catarina, a quem eu mando um abraço, muitas saudades. E vivemos momentos muito agradáveis, tanto do ponto de vista profissional lá na FEUP, como pessoalmente. Foi um momento realmente enriquecedor e que eu também agora, sempre que sou perguntado ou que tenho a oportunidade de falar sobre essas questões, eu sempre defendo, sempre encorajo, porque realmente isso transforma a forma como vemos o mundo, né, como percebemos as possibilidades, as redes de relacionamento, algo que o professor Humberto é mestre e também é referência para mim esses dias, ou normalmente quando estamos nesses congressos, com a participação de pesquisadores, professores do mundo todo. Agora estamos aqui com professores da Espanha, da Itália, da China, do México, e é muito interessante como o professor Humberto consegue agregar todas essas pessoas, né, em torno de um objetivo único. Único não, mais de um objetivo. Com o objetivo do trabalho sério na academia e com o objetivo de um bom relacionamento, né? Concordo completamente consigo, Paulo. De facto, eu sempre valorizei porque aprendi isto. Foi algo que eu aprendi da minha família, dos meus pais, algo que cultivo em casa, com a minha esposa, com as minhas filhas também, mas é algo que também, pelas várias instituições por onde passei, pelas várias pessoas com que tive a sorte de aprender, os meus professores, sempre me ensinaram, sempre me deram indicações de que a construção de redes são fundamental. Porque as redes que vamos construindo ao longo da vida, as redes de amigos, as redes de profissionais com quem colaboramos, as redes de investigadores com quem colaboramos, as redes de instituições com as quais colaboramos, são, no final, o nosso porto seguro, são a Verdade. nossa rede de segurança, é aqui que nós encontramos, de facto, também motivação para continuar a desenvolver cada uma das atividades que desenvolvemos, quer seja de investigação, quer seja mais técnica, ou até na própria relação humana, no estar nesta sociedade. E, portanto, valorizo muito, sempre valorizei muito, tal como o Paulo também percebo, sempre desde o início que conheci o Paulo, percebi também que havia uma enorme afinidade também nesta perspectiva. Também o Paulo tem estado sempre muito atento a esta construção de redes. Sim. Redes, portanto, o Paulo trabalha a nível profissional, quer como engenheiro, quer como investigador, nessa perspectiva, com trabalhos, enfim, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, particularmente em Portugal, continua a desenvolver muita atividade de investigação e técnica também como engenheiro. Portanto, este trabalhar fora do nosso círculo mais confortável, mais proximidade, obviamente que tem as suas exigências, Sim. obviamente que nos exige uma atitude diferente, obviamente que tem uma exigência de um esforço adicional, mas é muito compensador. É muito compensador porque sentimos protegidos por uma áurea muito mais alargada de oportunidades, de conhecimentos, de redes, de pessoas. E eu, professor, o admiro em vários e vários aspectos. Pessoalmente, profissionalmente, já falei, e sendo você um cidadão do mundo, o professor Humberto
já morou na Venezuela, nasceu em Portugal, morou na Itália, domina todas essas línguas, né, com uma perfeição. E sempre que eu também gosto muito de estudar línguas, né? Eu gosto, eu tenho uma certa facilidade e para mim é muito importante estar convivendo com pessoas como você, que nos encorajam a ser melhores cada dia, né? Então, vê-lo ali transitar entre tantas culturas, trabalhos desenvolvidos no mundo todo, e aí dentro desse contexto, tantas experiências, é, que trabalho, que experiência a nível de Portugal, a nível mundial, que marcou a sua vida profissional, que você pudesse compartilhar conosco. Uau, uau, São pergunta vários, né? difícil. É, Primeiro, permita-me voltar à questão do seu preâmbulo. De facto, enfim, esta oportunidade que me tem sido brindada de poder ter vivido em vários locais, em várias cidades em Portugal, mas também fora de Portugal, em vários países, moldam muito aquilo que eu sou. sim, A forma como eu penso, como eu vejo o mundo, como eu atuo profissionalmente, como me relaciono familiarmente. E, portanto, sempre tive interesse por esta mobilidade. A minha família também sempre teve interesse por esta mobilidade. Não nos poupamos esforços para aproveitar essas oportunidades. Isto tem-nos trazido, obviamente com esforços, com sim, entregas, com abdicarmos, às vezes, eu diria, do conforto do que temos hoje, arriscando, saltando o muro, mas tem sido, enfim, o resultado e o salto tem sido sempre positivo. Quanto aos idiomas, enfim, eu, de facto, gosto dos idiomas, gostaria de falar perfeitamente todos os idiomas que arranho. Não é verdade, procuro melhorar um pouco mais que nas oportunidades que tenho, com as leituras que faço, com as conversas que vou tendo com os amigos e nos vários países com os quais mais me relaciono, mas efetivamente reconheço que, e isto também é um aspecto muito importante que passo sempre aos meus alunos e também em casa, as minhas filhas, que é muito importante investir sim, no conhecimento dos idiomas. São portas que se abrem. Cada idioma que nós conseguimos falar, com o qual conseguimos comunicar-nos, com o qual conseguimos ler e expressar-nos, isto abre-nos portas, obviamente. Um, Relativamente às experiências, pois, enfim, não estou, com qualquer ser humano, eu também tenho tido experiências muito diversas, enfim, aquelas que me marcaram. É muito difícil, mas eu vou-lhe dar, enfim, algumas experiências que me marcaram, às vezes até em cenários dramáticos, sim, por exemplo, em zonas afetadas por terremotos, onde temos vivido, enfim, a desgraça e o impacto destes desastres naturais que afetam, enfim, milhares e milhares de pessoas, com impacto significativo no edificado, com perdas de vidas humanas, com histórias que nos contam no local, pelas pessoas que viveram este desastre, que eventualmente perderam familiares, que perderam bens. E, não obstante, no meio de todo este cenário, eu posso dizer que aprendi imenso. Todas as reflexões que podemos desenvolver na sequência daquilo que observamos, daquilo que ouvimos, faz-nos crescer imenso. Faz-nos crescer em termos da valorização que passamos a dar ao nosso trabalho técnico, particularmente como engenheiros civis, não é? A importância dos atos profissionais, a importância da nossa atividade no projeto, na construção, sabendo que todos os nossos atos, no final da linha, contribuem para um ambiente construído, para um edificado mais ou menos seguro. E, portanto, isto, não obstante, às vezes, este cenário, enfim, de tristeza que observamos nestas zonas afetadas pelos terremotos, eu tinha tido muita oportunidade de visitar várias zonas afetadas pelos terremotos, o que nos traz de lições, de valorização do nosso trabalho é fantástico. E este tipo de lições eu também gosto imenso de partilhar. Partilho em casa com a minha família, mas partilho também com os nossos estudantes, com as pessoas com quem nós temos a oportunidade de interagir. E quer nas conferências, quer, enfim, em documentários, quer, enfim, em conversas informais de café. De facto, eu diria que este tipo de experiências que tinha a oportunidade de viver, de visita às zonas afetadas por grandes catástrofes naturais, tem-me trazido grandes lições, tem-me marcado muito. Para dar um exemplo, sim. enfim, enfim, de algo que nos marque na vida, porque obviamente todos nós temos nas nossas vidas inúmeras situações que nos marcam também, familiarmente, com os amigos, mas enfim, para referir um tipo de momento que nos marca, eu teria que referir este.
Professor, assim, dentro da área da pesquisa, da investigação, você tem uma atuação muito forte a nível de Europa, a nível de mundo, e há, há- há uma forte ligação dos trabalhos com o grupo de pesquisa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Construct, correto? Isso. É um grupo de professores, todos muito bem qualificados, cada um atuando dentro da sua área. É um dos grupos de pesquisa ligados à engenharia civil, Isso, correto? isso, isso mesmo. Quais as áreas em que o Construct mais atua, como atua? É muito bem. O Construct é uma unidade de investigação que tem, ou reúne, agrega um conjunto de investigadores, não só da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, alguns temos também alguns investigadores externos, mas maioritariamente tem investigadores do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Porto, ehm, como áreas de atuação. Esta unidade, embora atue em várias áreas, tem linhas fortes como as estruturas, a geotecnia, os materiais, as construções. E é com base nestas grandes linhas que os investigadores do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia ou de outras escolas que estão associados a nós, desenvolvemos atividades no âmbito da investigação. Em termos de áreas mais fortes de atuação, eu diria que, enfim, fruto muito também da história, do histórico da escola e da tradição da escola, nós reunimos dentro da unidade um equilíbrio muito interessante entre o trabalho experimental e o trabalho numérico. Então, temos na unidade colegas que nestas várias áreas que eu referia têm uma experiência grande no desenvolvimento de modelos, na implementação de modelos, e temos numéricos, e temos também dentro da unidade colegas que têm uma experiência extraordinária na parte experimental, quer no nível das estruturas, quer a nível da geotecnia, dos materiais ou das construções. A nossa unidade, embora seja uma unidade de investigação, tem uma orientação muito forte na resolução dos problemas da prática, na resolução dos problemas da sociedade. Sim. É um aspecto que nos caracteriza e que nos distingue até de outras unidades de investigação, quer do país, quer internacionais. E assim, eu tenho, mais uma vez, muito orgulho, de fazer parte também do grupo, embora eu gostaria de me envolver mais, mas as tantas atividades que a gente termina se relacionando, eu termino não aproveitando, né, essa oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisa como deveria e gostaria ou farei em um futuro próximo, né? Eu tenho sempre esse objetivo de, mais cedo ou mais tarde, voltar à cidade do Porto. Eu continuo com ligações, fazendo projetos para lá, com os meus amigos lá, e tenho realmente muito desejo de passar mais algum tempo por lá. Professor, ainda dentro das suas áreas de atuação, de 2018, se não me engano, 2019 para cá, foi quando você, pela primeira vez, começou a participar do Colégio da Ordem dos Engenheiros de Portugal, do Colégio de Efetivamente. Engenharia Civil. 2000? Efetivamente, efetivamente. Portanto, agora tenho que colocou-me aqui a fazer contas, mas eu fiz um primeiro mandato como presidente do Colégio Nacional de Engenharia Civil com início em 2022. Foi no Ah, período de 2022 a 2022. 2025 Ah, tá. fiz o primeiro mandato. São mandatos de triênios. Recentemente fui eleito para um segundo mandato para o mesmo cargo e, de facto, enfim, era algo que, considerando o meu percurso académico, considerando, enfim, os meus compromissos com a academia, quer ao nível da investigação, quer ao nível do ensino, ao nível da transferência de tecnologia, não era muito, algo improvável acontecer. Mas perante um desafio como foi lançado, não podia deixar de responder a este chamado. Efetivamente, eu acho que nós, como profissionais, devemos, no devido momento, saber dar o contributo para a sociedade nos desafios que se colocam e, por vezes, fora dos limites da nossa área de conforto, dos limites da área em que trabalhamos. Que neste caso concreto, neste desafio na Ordem dos Engenheiros, de facto, tem sido uma experiência para mim muito enriquecedora. Tenho tido a oportunidade de analisar a profissão da engenharia civil numa outra perspectiva. Penso que beneficio do facto de ter uma carreira que combina
uma parte profissional como projetista de estruturas, uma fase inicial da minha carreira, com uma segunda fase da minha carreira mais ligado à academia como professor e como investigador. Isto permite-me ter uma visão alargada das várias áreas de atuação da engenharia civil, que não é só investigação. A ligação à academia permite também ver e analisar os problemas e os desafios que se colocam já ao nível da formação. E, portanto, enfim, todo o tipo de atuação, todo o tipo de atividades que desenvolvo no âmbito da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente no Colégio de Engenharia Civil, é uma atividade que me tem dado imenso prazer, tenho aprendido imenso e, permitam-me modéstia, eu acho que tenho dado um contributo útil para a profissão. Reconheço que muito mais há a fazer neste mandato que apenas iniciei, segundo mandato como Presidente do Colégio de Engenharia Civil, muito mais quero fazer. Nomeadamente, eu considero que temos que trabalhar muito mais na valorização da profissão. Temos que trabalhar muito mais também na sensibilização dos jovens para a importância da engenharia civil na sociedade. E aqui, a Ordem, o Colégio, mas também a Academia, tem um papel muito importante, no sentido de chamar a sociedade para a valorização desta atividade tão importante como é a atividade associada a todos os atos da engenharia civil. Professor, sei que és um defensor da mobilidade do ponto de vista cultural, acadêmico, e essa mobilidade também é possível dentro da área profissional, enquanto projetistas. Como eu falei há pouco tempo, eu atuo em Portugal por ser membro da Ordem dos Engenheiros. Existe um convênio entre a Ordem dos Engenheiros e o CONFEA, né, no Brasil. Acredito que haja esses convênios com outros países também. A Ordem dos Engenheiros estabelece convênios com outros países, sim, mas sim, o convênio é muito mais forte com o com o CONFER, Brasil. portanto, com o Brasil, e temos, de facto, uma grande mobilidade de profissionais nos dois sentidos. Sim. E eu sou muito defensor desta mobilidade, porque eu penso que isto permite, em períodos de pico de atividade de um dos lados, num dos países, enfim, procurar alavancar toda a atividade que se exige na profissão e particularmente neste caso também na engenharia civil, recorrendo a profissionais experientes com conhecimento consolidado de outros países. Neste caso concreto com o Brasil, obviamente que a relação é muito próxima, não só, vai muito além da questão cultural, da questão da língua, muito também na aproximação à profissão, a forma como são abordados os desafios das várias áreas das estruturas, da geotecnia, dos materiais, das construções, das vias, mas há uma grande afinidade nas ferramentas que utilizamos, na forma como abordamos, como exercemos a engenharia civil e, portanto, também aqui ganhamos muito com este protocolo que nos permite, enfim, ter profissionais a exercer no país, além daqueles que conseguimos formar. E essa mobilidade nos permite ainda essa troca de conhecimentos construídos em cada país. O Brasil é um país de idade muito jovem, muito a ser construído. Vocês têm uma grande experiência em infraestrutura, como eu acompanhei. Porto tem as belíssimas pontes ali sobre o Rio Douro. E uma outra está sendo construída? Já foi iniciada a construção ou não? Isso. Iniciou-se a construção de uma nova ponte para uma das novas linhas de metro que ligará o centro do Porto ao centro de Gaia. Mas, voltando à questão que referias, que é extremamente importante, efetivamente, tal como há diferenças de necessidades entre países, também em cada país, entre regiões. E, portanto, esta mobilidade dos profissionais permite também exercer a profissão com uma visão muito mais alargada, com perspectivas diferentes da abordagem dos problemas e dos desafios, o que torna todas as decisões que tomamos ao nível profissional muito mais, eu diria, completas e com uma perspectiva muito mais abrangente, porque não está limitada apenas a um conhecimento de uma realidade muito pontual que é a nossa. Sim, efetivamente, eu da experiência que pude ir acumulando das interações que tenho tido com profissionais do Brasil e das várias regiões, é notável a diferença de perspectivas, é notável a diferença também de abordagens, porque as formações que os engenheiros têm noutros países, e mesmo num país grande como o Brasil, que de universidade a universidade, da região a região,
pode variar, porque as necessidades em cada região são diferentes, a experiência dos docentes em cada escola é diferente, a perspectiva, a visão, a ambição, e, portanto, isto torna, neste mundo com uma maior mobilidade, torna toda a experiência de vida e toda a experiência profissional, particularmente, estamos a falar agora, muito mais rica, muito mais completa. E só complementando o assunto da nova ponte, ela já foi iniciada? Sim, a Ponte Ferreirinha, a construção deu-se início há pouco tempo, portanto, estamos em fase de construção das fundações, dos lados de ambas margens do rio. Isso é uma obra notável, portanto, da engenharia, portanto, que vem neste cenário que é composto pelo conjunto de pontes que atravessam o Rio Douro aqui em frente à cidade do Porto. É mais uma ponte que ficará com certeza muito bem ao lado das que já existem. Professor, Todas elas extraordinárias. ela fica exatamente em que posição? Próxima a Dom Luiz ou a Fica Rábida? Fica entre a Arrábida e a Dom Luís, muito mais próxima da Arrábida. Ela Ah, tá. não tem um eixo não exatamente paralelo à ponte da Arrábida, tem um viés, tem uma inclinação, um ângulo relativamente pronunciado, mas do lado de Gaia ela acaba por ter o seu encontro mais próximo da ponte da A Arrábida Rábida. que do lado do Porto. Do lado do Porto sai da zona do Campo Alegre, junto a um dos campos da Universidade do Porto. Enfim, isso é uma obra, será mais uma obra extraordinária, mais uma obra da engenharia civil extraordinária. Tem ali as pontes metálicas, a Dom Luiz é metálica, Sim. A Maria o Pia também é uma Maria ponte Pia. metálica, é um projeto do Gustavo Eiffel, grande mestre, não Sim, é? sim, sim. Enfim, depois temos também outros pontes mais recentes, a Ponte da Rábida, do engenheiro Edgar Cardoso, uma ponte em um arco extraordinário, com um vão considerável. Fizemos uma outra obra do mesmo engenheiro, a Ponte São João, uma ponte ferroviária, já com pré-esforço, com um vão também Sim. muito expressivo, e mais recentemente a uma ponte com um arco muito abatido do engenheiro António Adão da Fonseca, que foi meu professor, um grande engenheiro também de estruturas e um grande engenheiro de pontes. Enfim, podemos dizer que todas estas obras, cada uma delas muito diferentes entre si, nos materiais, na solução estrutural, mas todas elas grandes obras de engenharia. E, portanto, a nova ponte também vem acrescentar a este leque, a esta coleção de pontes extraordinárias. A sétima ponte. Sim, e venham as próximas. Professor, tenho certeza que quem está acompanhando aqui essa nossa conversa pode estar pensando, poxa, quão enriquecedor realmente é poder estar vivendo em outro país, em outra cultura, bebendo de novos conhecimentos. E dentro desse contexto, um aluno que queira fazer um mestrado, que queira fazer um doutorado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, como é possível esse acesso? Os períodos acontecem de entrada em quanto e quanto tempo? Muito bem, muito obrigado. Há várias formas de um potencial estudante interessado em desenvolver a sua formação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e particularmente no Departamento de Engenharia Civil, juntar-se a nós. Vamos começar pelos doutoramentos. Sim. Os doutoramentos têm 3 a 4 momentos de ingresso ao longo do ano. E aqui permitam-me fazer aqui um parênteses para dizer que o nosso doutoramento em Engenharia Civil, que se envolve nas várias áreas, tem atraído muitos estudantes do Brasil, são normalmente bem integrados, normalmente os próprios estudantes, como o Paulo, que esteve connosco também, acaba por integrar depois grupos de investigação com interesse específico no domínio de cada trabalho de doutoramento, mas a comunidade de estudantes estrangeiros no doutoramento de Engenharia Civil é muito elevada, a maioria dos nossos estudantes são estrangeiros e a percentagem de estudantes do Brasil de facto elevada. Como dizia, há 3 a 4 momentos de ingresso ao longo do ano letivo, todos os anos. Ao nível do mestrado, nós temos recebido muitos estudantes do Brasil que vêm desenvolver o seu mestrado integralmente, ou seja, concorrem para desenvolver um mestrado de 2 anos integral na Universidade do Porto, mas temos recebido também estudantes de mestrado que são já estudantes no Brasil e que eventualmente candidatam-se para fazer um período de mobilidade de um semestre a um ano. Um ou outro modelo são modelos que, na minha perspectiva, muito enriquecem, em primeiro lugar, a formação dos nossos estudantes, que vêm de fora, e particularmente neste caso do Brasil, mas, por outro lado, também enriquecem o próprio curso, porque criam em sala de aula ambientes muito mais diversificados em termos de interesses, de visões, e, portanto,
em todo e particularmente nos momentos de formação, que são mais associados a momentos de debate, de partilha, de discussão, esta diferença de perspectivas, diferença de formação de base, cria um cenário muito mais rico para todo este exercício tão importante que é a formação. E, portanto, como o Paulo já disse, também já referimos isto numa fase inicial da nossa entrevista, é extremamente importante, é extremamente valorizado por toda a comunidade, por toda a universidade e também por mim próprio, a mobilidade. E, portanto, eu encorajo, tal como encorajo os nossos estudantes nacionais a aproveitarem as oportunidades de mobilidade para irem para outras escolas, também, obviamente, estamos sempre muito disponíveis, abertos e encorajamos muito a candidatura de estudantes de outros países e particularmente do Brasil para connosco desenvolverem parte da sua formação. A Universidade do Porto é uma universidade de alcance de participação mundial. Eu lembro que em uma certa época, em um dos gabinetes que eu estive lá, nós tínhamos ali alunos da Argélia, do Nepal, Do Irão, do México, da Colômbia, exatamente. mas por referir a alguns países, mas a Universidade de Porto como um todo, de facto, tem um leque de nacionalidades tão diversificado, eu seria incapaz de dizer os números, Verdade, mas verdade. também se reflete depois nos nossos cursos e particularmente no doutoramento da Engenharia Civil, temos de facto uma enorme diversidade de estudantes, enfim, o que torna o curso muito mais, eu diria, muito mais rico, sendo bom para a universidade, sendo bom para todo o exercício docente e de orientação da investigação, mas depois entre estudantes cria também um ambiente único. E além das experiências que se aprendem pelos nossos estudantes a frequentar este curso de doutoramento, há um outro aspecto que eu não posso deixar de referir, que refiro sempre aos meus estudantes também, é que ao estarem 3 anos, ou eventualmente um pouco mais de 3 anos, a desenvolver um doutoramento neste ambiente, criam e constroem redes que lhes serão muito úteis no futuro de sua profissão. Ainda hoje, estes dias, estando nós, Paulo, neste congresso, no SIMPAR, no Congresso de Patologia e Reabilitação, encontramos neste congresso alguns ex-alunos nossos, não é? E é interessantíssimo ver que estes nossos ex-estudantes, que já são professores em várias universidades do mundo, Uhum. têm já entre si uma rede muito vasta, consolidada, construída, claro, ao longo da sua profissão, mas que começou com certeza nas experiências que viveram enquanto estudantes. E, portanto, a formação desenvolvida em um ambiente com esta transversalidade em termos de nacionalidades, interesses e divisões, é um excelente ponto de partida, na minha perspectiva, para uma carreira de investigador, para uma carreira de docente. Sem dúvida, professor. E, assim, agora já em termos de conselho pessoal, a gente acabou aqui de falar sobre a possibilidade de o aluno ter essa oportunidade de fazer um intercâmbio, de morar fora do seu país. Agora, independente da sua mobilidade ou não, o aluno que está ali no curso de engenharia civil, no início da sua formação, dentro desse contexto de transformações em que nós temos a presença cada vez mais forte da inteligência artificial dentro do mundo da engenharia, da tecnologia em geral. Que conselho você daria para esse aluno que está entrando agora na universidade, que pensa em trabalhar provavelmente na área de estruturas ou não, mas dentro ali do campo da engenharia civil, que caminhos ele precisa traçar para Excelente ter questão. uma perspectiva de sucesso profissional? Que desafio, Paulo. Efetivamente, nós vivemos num momento crucial de mudança em toda a sociedade, particularmente com o surgimento e explosão destas novas ferramentas como a inteligência artificial. É inevitável que profissionalmente, no futuro muito próximo, nós passemos a utilizar muito mais as tecnologias. E, portanto, para quem está em formação, para um jovem que está em essa formação, é inevitável e deve estudar muito estas novas tecnologias, as oportunidades que lhe trazem, sem nunca esquecer, e se me permitir o atrevimento, em termos de sugestão, na minha opinião pessoal, nunca deve esquecer que em qualquer profissão, e particularmente na engenharia civil, as bases de conhecimento são fundamentais e, portanto, qualquer estudante que seja iniciar o seu percurso de formação na engenharia civil, na minha opinião, deve procurar tirar o máximo partido desta oportunidade para aprender todas estas novas tecnologias e as ferramentas que lhe trazem, mas sem deixar de dar atenção aos fundamentos da matemática e da física aplicada, que é Concordo. isto, a engenharia. A engenharia acaba por ser isto. Estas ferramentas que nós estamos a desenvolver e que estão a surgir cada vez mais com maior potencial, com maior capacidade e que nos irão ajudar cada vez mais a desenvolvermos melhor a nossa profissão,
nunca irão substituir a capacidade racional do engenheiro. E, portanto, aqui temos sempre que ter a certeza e passar esta mensagem aos jovens profissionais, aos jovens estudantes que têm que investir o tempo necessário para ter uma formação sólida nos fundamentos da matemática, da física aplicada à engenharia e particularmente aos atos da engenharia civil. Depois, o que é que eu poderia dar? Que conselhos mais poderia dar? É sempre difícil dar conselhos, mas, enfim, também voltando àquilo que eu tento passar às minhas filhas como mensagens, curiosidade, alimentar a curiosidade, a fome pelo conhecimento, muito importante. Investir também nas relações humanas, nas relações com os nossos amigos, com a nossa família, com o nosso entorno, por forma a que a profissão seja realizada sempre com muito empenho, sempre com enorme responsabilidade, mas com felicidade. Concordo, professor, concordo. E, assim, fico muito feliz de ouvir essas palavras suas, porque é algo que eu tenho colocado para os meus alunos, sabe? Assim, na verdade, eu sempre defendi muito a ideia da importância da formação do núcleo básico no curso de engenharia civil. Não sei bem como isso é passado de uma forma geral nas universidades portuguesas e europeias, mas por vezes nós escutamos, e eu ouvi muito isso enquanto aluno de graduação, nós escutamos ali alguns conselhos, alguns conceitos errados de que o engenheiro começa realmente a ser formado quando ele começa a cursar disciplinas do núcleo profissionalizante, né? Há quem diga que aquele início é mais para abrir a mente do aluno, que realmente ele só vai ser engenheiro quando começar a estudar concreto armado, betão armado no caso de Portugal, e estruturas metálicas e tal, que o estágio é mais importante do que a formação acadêmica, e são duas questões que eu sempre combato dentro do bom sentido, em que eu digo que o núcleo básico, quando bem feito, é o que vai definir que tipo de engenheiro você será no futuro. É aquele engenheiro que realmente conhece a teoria, que conhece os conceitos e que consegue aplicá-los dominando e prevendo comportamentos, e eu vou falar agora da estrutura em particular, conseguindo prever comportamentos que os softwares irão apresentar em um relatório. Né? Porque, na verdade, a gente não tem a mesma velocidade de resolução de um problema mais complexo, e daí sim a importância das ferramentas, mas enquanto um profissional da área de estruturas, que conhecemos o comportamento, os conceitos, a teoria, naquele momento nós já temos uma intuição do que provavelmente irá sair. E o aluno que não tem uma base, ele vai ser conduzido por um programa que, por vezes, ele mesmo pode alimentar de forma errada, humano que somos, e não conseguir perceber isso. Então, eu defendo demais a base matemática, a base física, e no caso do estágio, eu sempre digo que o estágio é fundamental, sem dúvida. Mas eu sempre digo que quando um jovem vai para um estágio com uma boa base, ele vai ter um aproveitamento completamente diferente no momento que ele vai conseguir discutir com um engenheiro formado, sênior, colocar sua opinião e não simplesmente receber informações, por vezes viciadas, um profissional já mais antigo, que não acompanha as tendências, e estando ele com uma boa base, ele vai perguntar, vai questionar, né? Concorda, professor? Completamente, Paulo. Claro. Eu agora, se me permite, tomando nas suas palavras, dizer que, considerando os meus quase 30 anos de experiência como docente, tal como o Paulo tem uma experiência consolidada como docente, mas também somada a toda a experiência dos meus professores, com quem sempre dialoguei muito, a quem sempre dei muitos ouvidos, só posso confirmar aquilo que o Paulo disse. Nós, na academia, somos ciclicamente pressionados por fazer revisões dos planos de estudo, alterações nos planos de estudo, na forma como ensinamos, por forma a introduzir neste processo de ensino-aprendizagem mais tecnologia, mais conceitos aplicados, mais experiências da aplicação. E não podemos deixar de ambicionar, de facto, esta aproximação cada vez maior à aplicação. Mas sempre e quando
sem substituir, sem aligeirar, sem simplificar a formação de base. Exato. Porque é a formação de base que nos dá a nós e que dá aos nossos estudantes, futuros engenheiros civis, a capacidade de se adaptarem a novos desafios, Sim. a novos problemas, a novos materiais, a novas soluções estruturais. O contrário não acontece. E por isso, sabendo que, e particularmente agora que vivemos num mundo de mudança cada vez mais rápida, mais célere, nós temos dificuldade em prever que soluções estruturais vamos usar no futuro, que problemas ou desafios a engenharia civil se colocará no futuro. Portanto, nós temos, se quisermos continuar a contribuir com uma engenharia civil sólida, com uma engenharia civil de uma responsabilidade enorme e com desafios que abraça de uma importância tão central para a sociedade, com toda esta mudança nós só conseguimos fazer se continuarmos a investir numa formação, nas engenharias em geral, mas particularmente na engenharia civil, muito forte nas bases de matemática e da física. Depois, obviamente, dando os passos, ensinando os conceitos, aproximando-nos dos problemas reais, claro que sim, não é? E, portanto, utilizando as ferramentas da atualidade, claro que sim. E procurando que os jovens procurem complementar a sua formação com este tipo de ferramentas, compreendê-las e sabê-las aplicar nos seus atos profissionais. Mas sempre com uma sólida e muito consistente formação de base. A questão dos estágios, muito em linha com o que dissemos anteriormente. Também sabemos, não é de agora, sempre foi assim. Sempre ao longo da nossa formação, como engenheiros civis, ainda como estudantes de engenharia civil, mas também agora como docentes, que formamos já gerações de engenheiros civis, sempre sentimos esta crítica, não é? Se calhar o curso devia ser mais aplicado, se calhar devíamos começar e mais rapidamente para o canteiro de obra, ou mais rapidamente para colocar as mãos num projeto. Se isto implicar aligeirar a formação de base, é um erro, na minha perspectiva. Também. E, portanto, devemos sim estar sempre a ambicionar este objetivo, fazer com que os nossos estudantes, se possível, que usem parte do seu tempo livre, parte dos seus períodos de férias, para se aproximarem da profissão, mas sem simplificar a formação de base. Essa tem que ser sólida e sem que não podemos tocá-la. Claro que devemos ensinar de maneira diferente. Claro que os métodos de ensino têm que evoluir, mas os conceitos têm que ser passados. Inclusive, professor, quando eu percebo alunos temerosos com o futuro das suas profissões, especialmente no nosso caso, com relação à engenharia civil, eu sempre falo para eles o seguinte: realmente os aplicativos, né, as ferramentas de inteligência artificial, elas irão substituir boa parte, não toda, como você mesmo colocou, mas boa parte de algumas atividades serão substituídas, né? Que atividades serão substituídas? Essas atividades mais práticas, superficiais, né? E não as mais complexas. Exatamente. Então eu sempre digo, olha, se eu já defendia essa dedicação ao núcleo básico, aos conceitos, às teorias, para serem adequadamente aplicadas no momento certo, agora eu tenho ainda mais o respaldo, né, da tecnologia que vem a substituir facilmente tudo isso que é extremamente operacional ou unicamente operacional. E repetitivo. E repetitivo. E básico. Exato. São essas operações repetitivas, básicas, que eventualmente e vão com certeza ser substituídas por as novas tecnologias e pelas novas ferramentas. Mas, o que dizia muito importante, Paulo, eu considero, digo sempre também aos meus estudantes, as tecnologias vão nos ajudar, a nós como engenheiros civis, a fazer mais rápido e melhor, se tivermos uma boa formação. Se não tivermos uma boa formação, as tecnologias são muito perigosas. Ok? E, portanto, é como colocar um Ferrari nas mãos de um condutor inexperiente. Okay? Portanto, é muito importante reconhecer isto. E, efetivamente, o que nós temos que reconhecer é que estas tecnologias vão ser cada vez mais utilizadas, mas têm que ser utilizadas por pessoas com conhecimento de base. Pensemos de novo na sociedade tão complexa em que vivemos hoje em dia, nos desafios que se colocam a esta sociedade, que irão exigir da engenharia, particularmente da engenharia civil, cada vez maior exigência em termos do domínio dos desafios, que são cada vez mais complexos. As alterações climáticas, os riscos naturais, a exigência da sociedade, coloca uma pressão sobre todo o espaço edificado, sobre os nossos edifícios, sobre as nossas infraestruturas, cada vez mais complexas. Sim. E, portanto, é necessário que o engenheiro civil tenha esta base de conhecimentos muito sólida
para poder responder a estes desafios com as ferramentas a que tiver acesso, mas de uma forma rigorosa. Perfeito, professor. Cada encontro que tenho consigo é uma aula, né? Sempre aprendo, sempre extraio e absorvo todas essas observações, todas essas suas opiniões que sempre foram e serão importantes para mim. Muito obrigado pelas suas Muito palavras, Paulo. grato, muito grato. Quero, mais uma vez, agradecer. Estamos nos aproximando já do término aqui do nosso bate-papo. Quero agradecer a disponibilidade em meio a uma agenda tão corrida, estar aqui no Brasil em função do Congresso e com outros compromissos já à vista e disponibilizar esse tempo para nós foi de grande importância. Ainda temos compromissos lá no Congresso, vamos voltar para lá. E estamos vivendo nesse momento, saindo aqui um pouco do contexto da engenharia, vamos até voltar para o Congresso. Temos daqui a pouco um encerramento, um coquetel de encerramento. Estou a acompanhar todos os jogos da Copa de Clubes da FIFA. E aí, sempre que eu falo em Copa de Clubes da FIFA, eu me lembro que o professor Humberto, morando em Porto, é benfiquista. Não é isso, professor? E eu sempre. E aí eu me lembro de perguntar, professor, eu sei que o futebol é uma das suas paixões também, né? O povo português gosta muito do esporte. Eu fui várias e várias vezes ao Estádio do Dragão. Termino me identificando mais com o Porto do que com o Benfica. E eu me lembro de certa vez perguntar para o professor Humberto, como morando em Porto, eu cheguei a cogitar, nasceu em Lisboa, o que é que houve? Professor, por que Benfica? Não, efetivamente, olha, eu gosto de futebol, não sou fanático, não Uhum. sou, enfim, não entendo muito de futebol, mas tenho, enfim, vou acompanhando com alguma curiosidade de futebol e tenho uma preferência pelo Benfica. Efetivamente, eu escolhi um clube quando vivia na Venezuela e a comunidade dos meus amigos e família que me era próxima era maioritariamente benfiquista. Com certeza que me deixei influenciar. E, portanto, enfim, eu, não obstante atualmente viver na cidade do Porto, uma cidade que eu gosto imenso, sou um homem do norte do país, eu sou originalmente do concelho de Estarreja, portanto é um município do distrito de Aveiro, e não obstante isto, não obstante a paixão que eu tenho pela minha terra natal, não obstante também a paixão que eu tenho pela cidade onde vivo e trabalho atualmente, a cidade do Porto, sou completamente de convicções e não mudo. Se um dia benfiquista, mantenho benfiquista e serei benfiquista até morrer. Que bom, professor. Já assisti vários confrontos muito interessantes entre Benfica e Porto. Professor, mais uma vez agradeço. Gostaria que terminássemos aqui nossa conversa com uma mensagem vossa aos nossos estudantes brasileiros, a nós que trabalhamos com a área de estruturas, a nós que gostamos da engenharia séria, como precisa ser praticada para que a sociedade receba de nós, né, a contribuição que nós precisamos e devemos dar, né, em resposta aos desafios que a própria humanidade nos coloca, e sendo nós engenheiros, estamos aqui, somos formados para isso, né, para transformar o ambiente que nos cerca da melhor forma possível, usando os recursos disponíveis de forma responsável, de forma que as futuras gerações também venham a usufruir de tudo que a gente vem a construir. Uma mensagem, professor, para os nossos Muito breve, seguidores. dizer que os estudantes de engenharia civil, por favor, apostem muito na vossa formação, com todo o rigor, amem e desenvolvam com paixão a vossa atividade principal, que é a aprendizagem. Preparem-se para um futuro no qual a engenharia civil será muito mais exigente. A sociedade espera muito mais de nós. Aos profissionais, apostem na formação contínua. Reforcem a vossa formação. Procurem complementar a formação numa ou noutra área na qual sintam necessidade de aprender. Novas tecnologias, regulamentos, novos desafios, as alterações climáticas, todo o impacto na nossa profissão. E também para os profissionais aqui um apelo para que venham para a comunicação social comunicar a sua atividade tão importante. Nós, engenheiros civis, com o tipo de atividade que desenvolvemos, temos tendência a comunicar pouco, Sim. a
falar pouco com a sociedade. E neste momento tenho uma percepção que, um pouco, enfim, por todo o mundo, mas particularmente em Portugal e particularmente também no Brasil, é muito importante que os engenheiros civis venham para a praça pública, comuniquem com a sociedade, expliquem à sociedade o que é a engenharia civil, a importância que a engenharia civil teve na sociedade. E tem. Olhando para a frente, os desafios que se colocarão à sociedade, que têm implicações nas atividades do engenheiro civil, são inúmeros. E é impossível para mim prever quão mais vão crescer esses desafios. E por isso, o grito que devemos dar como engenheiros civis é, tal como sempre estivemos, estamos, estaremos sempre presentes e prontos para ajudar a resolver estes desafios que a sociedade nos coloca. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Um prazer, enfim, interagir sempre consigo, trocar ideias, aprender consigo também. E obrigado pelas palavras amáveis. Professor, muito obrigado. Obrigado, Paulo.